conversar um pouquinho sobre esse tema que reflete muito sobre a saúde da pessoa como um todo. As pessoas não têm essa noção de que se você viveu 80 anos, né, 25 anos da sua vida, você vai estar dormindo, né, um terço mais ou menos da sua vida você está dormindo. E a própria ciência, cara, ela não consegue explicar totalmente o que acontece ali durante o sono da gente. Mas o que a gente sabe que acontece é de fundamental importância, né? Então, aí eu queria começar contigo o seguinte, Vitor. O que a ciência já conhece da importância do sono para a gente, não só no sistema cardiovascular, mas na nossa saúde como um todo, assim. Por que é importante a gente dormir bem, ter uma boa noite de sono, né? Cara, esse era um tema que talvez ficou muito tempo que a gente não falou sobre isso na medicina, né? A gente não estudava isso, a gente estudava, era simplesmente o sintomático, né? O sono era enxergado, infelizmente, na medicina moderna, foi enxergado como uma coisa assim, não dorme bem, toma um remédio. Sempre foi assim, né? Eu me lembro na época que eu me formei, eu sou formado há 16 anos, então já faz um bom de um tempo, e naquela época era literalmente assim, tá? O sono. Azar do sono é importante, mas assim, qualquer coisa, se a pessoa não dormir, não se estudava os mecanismos. Eu lembro que naquela época não existia especialidade, porque hoje existe uma especialidade, né? A medicina do sono. E tinha um cara aqui em Porto Alegre, engraçado, cara, que foi um dos primeiros caras do Brasil, que é o Martinez. Eu conhecia ele porque ele era pai de uma amiga minha e de um amigo meu, e eu já achava aquela coisa meio... A minha visão, olha que loucura, né? Minha visão foi assim, nossa, negócio meio picareta. Por quê? Porque era o que os meus professores me passavam, como se fosse... Eu ia falar justamente isso, cara. Como que essas primeiras pessoas que abriram o âmbito ali da medicina do sono não deve ter sido taxado como picareta, né, cara? Que é o que acontece muitas vezes até hoje em dia com outras especialidades, né? É uma maluquice isso, uma maluquice. É louco, cara. E eu lembro que ele era... Ele já era um cara muito bem conceituado, cara, dentro do meio médico, mas que quando ele se embrenhou, entre aspas, por essa área aí, começaram as críticas, né? Ah, medicina do sono, que isso não existe, não é? Pra quê? Esse cara tá inventando moda e tal. Bom, enfim, ele fez a primeira clínica do sono aqui em Porto Alegre, talvez uma das primeiras do Brasil. A partir daí, eu nunca mais ouvi falar nisso. Fui lá, fiz cirurgia geral, depois cirurgia plástica e tal. Mas foi no começo da faculdade que eu lembrava dele, tá? Então, depois de muito tempo, olha que interessante, cara. Eu voltei para Porto Alegre, eu tinha 30 anos. Eu voltei para fazer, depois de ter feito os 5 anos, né, 2 anos de cirurgia geral, mais 3 de plástica. E por acaso, quem que sentou na minha frente eu cheguei e fui dar uma entrevista um dia sobre uma possibilidade do uso de plasma rico em plaquetas, rico em fatores de crescimento, desculpa, o plasma rico em fatores de crescimento, que hoje se usa bastante, então naquela época ninguém falava sobre isso. E eu tinha estudado na minha residência sobre isso na plástica. E tinha um cara nos Estados Unidos que falava bastante sobre isso, e eu aprendi um jeito, peguei alguns papers, alguns estudos, e vi o jeito que fazia aquilo ali. E a gente começou a propor isso aqui em Porto Alegre, e eu queria ver a televisão. Olha que loucura, né, cara? Dos visionários, né? Porque o bom visionário, ele consegue enxergar a visão em outras áreas também, né? Então, como ele era um cara visionário, cara, um dos primeiros médicos a sentar na minha frente para na consultar sobre a possibilidade, ao invés de fazer cirurgia na face, qual a possibilidade do plasma de melhorar, né, a pele e tudo mais, foi ele. E que me assustou de certa forma. Eu falei assim, pô, mas que peso, né, cara, um cara desse, né, eu já sabia quem era, voltei com 30 anos, ou seja, já era uma especialidade e já era um cara reconhecido. Olha só, que em curto período que aconteceu. E aí, ele não só sentou na minha frente para consultar, mas ele me trouxe uns 5 artigos, mais ou menos. Assim, posso discutir contigo os artigos aqui, Vitor? Eu falei, pô, mas o senhor tem direito de tudo aqui, né? E aí conversamos sobre aquilo. E quando olha que interessante, eu já vinha estudando as áreas, então eu me sentia à vontade de conversar com ele. Falei assim, pô, tenho estudado muito sobre o sono, sobre os hormônios do sono, sobre isso, sobre aquilo, sobre como, a importância dele. Ele falou assim, pois é, guri, né? Eu sempre fui taxado de louco por estudar o sono. E é um cara, imagina, um cara que senta para ti falar um tema que ninguém sabe falar e te traz 5 artigos para discutir os artigos e de pau a pau. Sim. Então, assim, essa história de falar sobre o sono é relativamente recente, né? Porque antigamente não estudava o sono. E esse que é o problema, tá? Porque como o sono não dá para tu
fazer uma coisa, induzir alguém a não dormir para ver os resultados, é diferente de medicamento. Então, os estudos são diferentes. É por isso que a interpretação depende do entendimento de mecanismos. E o médico não gosta de mecanismo. Ou gosta muito de mecanismo, né? Mas só daquilo que ele trabalha. Por exemplo, vamos para a cardiologia. Eu gosto muito de mecanismo. Eu sei que se eu abrir uma artéria, vai correr mais sangue. Qualquer um sabe. Mas será que vale abrir uma artéria lá que não está gerando nenhum efeito significativo, que não está te trazendo nenhum sintoma e que talvez não vai te levar à morte nunca por aquilo ali? Simplesmente vai botar uma mola? O que a gente já sabe hoje, que hoje depende muito do caso e na grande maioria dos casos talvez não se faça nada a nível cardíaco. Bom, então ou os médicos são apaixonados por mecanismos e sempre assim, infelizmente, com algum interesse por trás, né, de valorizar a sua área, de fazer um procedimento, e claro que o lucro que vem disso, ou então ele nega totalmente os mecanismos. E é um problema, é um limbo, né, cara? Não, ou é mecanismo, não, na minha área é mecanismo, o resto não aceito. É assim, né? Não, eu boto o stent do cara que chega aqui, assintomático, porque tem uma obstrução X. Não, porque eu acredito. E o paciente vai acreditar também, vai ficar cagado de medo, olhar, né? Tudo bem. Mas o resto eu preciso de evidências. É literalmente assim. Cadê as evidências? Cadê as evidências? Ele nunca parou para pesquisar, né, cara? O sono, ele é um misto de tudo. Porque eu não tenho como testar 2 grupos, pegar um da placebo, que placebo que eu vou dar para um grupo? Então não tem como testar. É lógico, é lógico. E existem muitos vieses. Porque nos indivíduos que não dormem, tem vários motivos para não dormir. É o muito estressado, ou o que bebe de noite, ou o que come muito tarde, ou o gordo demais, que tem apneia, que ronca, ou o velho, que não produz mais hormônios. Então, como é que a gente vai uniformizar isso? Não tem como. Aí a gente precisa estudar mecanismo, fisiologia, bioquímica, hormônio. Mas é uma área que ninguém quer. E, infelizmente, é uma área que, inclusive, a medicina do sono não se aprofunda muito. Porque se tu for ver, realmente, os pacientes que vão para uma clínica do sono, alguma coisa para fazer, eles saem quase sempre para qual remédio que combina mais contigo. Sim, sim. E tua análise do sono é essa. Tu tem muitas apneias, tu ronca tal, tu aprofunda, não aprofunda, as 3 fases do sono, tá? Segmentadas, ou sai com CPAP. Então, percebe, né, cara, como é um limbo falar sobre o sono. Sim, não tem a menor dúvida. E quem que teve um avanço muito grande na história de estudar o sono? São áreas que não são reconhecidas. Primeiro, por incrível que pareça, a nutrição funcional estuda o sono há bastante tempo, tá? Porque estuda muito fisiologia. E segundo, na cola, essa medicina que antigamente chamava lá de anti-aging nos Estados Unidos, tá? Mas a base mesmo é a medicina funcional. São quem estuda a fisiologia do sono. São os que primeiro prescreviam melatonina e que era coisa do diabo. Hoje em dia se prescreve. Então, a gente sabe, e os estudos são categóricos, né? E não precisa de estudo, na verdade, a gente, sabendo a importância do sono, a gente sabe. Mas os estudos mostram que as pessoas, daí é tudo observação, as pessoas que trabalham de noite têm mais câncer, as pessoas que dormem menos engordam mais, as pessoas que têm menos melatonina têm mais diabetes. E a gente vai, uma monta de estudos gigantesca, eu adoro falar sobre o sono, mas eu não consigo fazer intervenções, né, para provar de fato que o sono vai causar o câncer ou não, é tudo observação. Então essa é a grande dificuldade, eu preciso estudar fisiologia, bioquímica, hormônios e preciso, acima de tudo, né, saber como gerencia isso, né? Sim. Uma análise, né, cara, assim, a última coisa, mesmo eu acreditando no poder da melatonina e sabendo da importância dela, eu deixei por último. A menos que o paciente já estiver com seus acima de 50 anos, que eu já tenha, até às vezes dá para fazer um exame salivar para saber se está produzindo ou não, tal. Aí sim eu já fico mais seguro, porque o resto, o ideal é tentar fazer com que a pessoa consiga produzir e também entender de neurotransmissores, entender do poder de alguns alimentos, o constituinte de alguns alimentos, o quanto que ele pode atrapalhar, o quanto ele pode ajudar. E, cara, é tanta coisa para poder entender disso. Eu não posso te falar tudo assim, eu me interesso por sono há muito tempo, porque uma das coisas que aconteceu quando eu fui diagnosticado com déficit de atenção e medicado foi a piora no meu sono. E aí, como entrou um remédio para dormir, que não era para dormir, que era o Rivotril, e aquilo ali, eu não me sentia bem com aquilo ali, eu não gosto de perder o controle de mim. Eu sou um cara que, na época de bebida, essas coisas, eu saio um pouco de mim, eu me sinto mal, então eu passo um pouco do limite.
quer dizer, quando passa um pouco do limite, então eu não gostava da medicação. Eu estudo sono há muitos anos. Eu posso dizer que hoje eu tenho mais segurança porque eu atingi o último nível, eu acho, do sono. É entender realmente essa loucura desse xadrez de neurotransmissores. Mas mesmo assim, eu acho que ainda vou evoluir 100%, 1000% aquilo que eu sei hoje. É tanta coisa para aprender, a gente tem que estar toda hora estudando. E a gente tem que estudar. Eu preciso estudar nutrição, eu preciso estudar tudo para conseguir resolver o problema de sono das pessoas. E posso dizer, nesses últimos 11 anos trabalhando com medicina funcional, eu conto no dedo das mãos 5 pacientes, eu acho, que eu, de fato, não consegui melhorar o sono e aí ficaram com algum indutor, ou pessoas que já estavam usando há muitos anos, ou então pessoas que, enfim, com determinados problemas lá que, assim, bom, aí é melhor tomar um remédio do que não dormir, né? Mas depois de fazer de tudo, e parte desses 5 pacientes, talvez eu não consegui resolver o sono, foram ainda aqueles que não tinham a possibilidade de realizar tudo aquilo que a gente propôs para eles. Uma coisa que eu acho que é muito importante, você já falou aí, assim, por alto, depois a gente vai aprofundar um pouco mais, vão ser as dicas do que essas pessoas têm que fazer para dormir, né? Porque as pessoas acham hoje em dia que o sono é assim, pô, eu vou deitar ali na cama agora, a hora que eu terminar a live do Vitor aqui, eu com um ring light desse aqui na minha cara, eu vou bater ali na cama e vou dormir. Cara, não é assim que funciona, né? A gente tem os passos, os preparativos para você poder tentar ter uma boa noite de sono. E o que acontece com a maioria das pessoas hoje é que elas, assim, jantam cada vez mais tarde, então você passou por alto ali, pô, vamos comer cada vez mais cedo. Por quê? Porque comer mais cedo vai produzir uma melatonina um pouquinho mais precoce, vai não atrapalhar a indução do seu sono. Então esse é um primeiro passo importante, tentar trazer essa refeição para mais cedo. E além disso, né, eu falo que tudo está interligado e está mesmo. Se você traz essa refeição para mais cedo, você prolonga o seu período de jejum, você prolongando seu período de jejum, você já tem uma maior qualidade alimentar também e uma maior sobrevida, porque a gente tem já estudos mostrando que um jejum mais prolongado impacta também na doença cardiovascular. Então, pô, tá tudo interligado. A gente não foi feito para comer muito tarde. Mas hoje em dia as pessoas acham que é normal, né? Vou jantar 10 horas da noite, 10 e meia da noite, e aí, pô, tá brincando com o filho, tá não sei o quê, vendo televisão, né? E aí acha que vai bater na cama e vai dormir. E aí, a hora que não consegue dormir, bate aquele desespero do eu não consigo dormir, eu não consigo dormir, eu não consigo dormir. Vai ficando cada vez mais ansioso, buscando cada vez mais solução. E cai no mais fácil, né, Vitor? Que infelizmente é o remédio, cara. E sempre tem alguém para prescrever esse remédio. É uma coisa impressionante, né? Assim, por mais que você fale que não vai prescrever, cara, a pessoa dá um jeito de arrumar alguém que prescreve esse remédio para ela. Ou o farmacêutico vende para ela sem receita, ou dá um jeitinho. Sempre, o brasileiro... eu estava falando isso com um colega meu ontem. O mal do brasileiro é querer dar um jeitinho para tudo, né? E sempre dá um jeitinho. Você vai para fora do país, se você tenta dar um jeitinho em qualquer coisa, em qualquer aspecto, você tá errado. Porque, assim, não é para dar um jeitinho, é para você seguir as regras, né? E para dormir existem regras, né? Existe uma cartilhazinha para você seguir para você poder dormir. Então eu queria que você passasse para as pessoas um pouquinho, porque como você lida há muito mais tempo do que eu com isso, você tem muito mais experiência do que eu queria que você falasse um pouquinho para eles assim, pô, o basicão, Vitor, cara, dicas, assim, muito importantes do que eles podem fazer para tentar dormir. E depois tem as maluquices que a gente pode falar também, porque, pô, usar botar uma luzinha vermelha no quarto, igual você fez, já é um nível bem mais avançado. Usar aquele óculos vermelho, enfim, tem várias coisas que a gente pode tentar fazer. Mas o basicão que qualquer pessoa pode fazer em casa, eu acho que você podia passar para eles aprenderem, cara, que não precisa tomar um remédio logo de cara. Tem muita coisa para ser feita, né? Cara, eu, assim, eu acho que é claro que nós temos que seguir muito as individualidades, mas tem um básico que serve para todo mundo. Né? Isso. O nosso corpo ele não tem, eu costumo lembrar as pessoas de que a biologia ela não mudou. O que mudou são o environment, que a gente chama, né? o meio que a gente vive. O meio ambiente mesmo não mudou. Então, a luz é do sol, não é da lua. A noite é escura. Então, a gente pensando um pouquinho mais sobre a nossa origem, e aí tu vai concordar comigo, né, cara? A gente está cada vez mais voltando àquilo que era natural para poder entender como prevenir as doenças. Então, só um adendo até no item anterior que a gente estava falando aqui. Eu falei que aumenta a diabetes, estudos mostrando diretamente. Aumento de diabetes, diretamente aumento de câncer e diretamente transtornos comportamentais.
Tá. Aumento de infarto também, O diretamente. infarto, né? A gente tem muito relacionado às apneias do sono, Sim, né? sim. Que é aquela questão que eu falo para as pessoas que o corpo. Então vamos dividir o nosso cérebro lá, e eu acho que é importante a gente entender, até para entender essa segunda parte. Existe uma subdivisão do cérebro que ela fica mais fácil de entender. Tá? Existem algumas críticas, mas para mim é a mais palpável, né? É a mais inteligente, que é o cérebro reptiliano, a parte mais antiga do nosso cérebro, onde ficam os controles e os comandos instintivos. Então, a respiração, a sede, a fome, os comandos iniciais para que a gente produza tudo no nosso corpo, vem dessa parte que a gente chama de reptiliana, ou antiga, enfim, primitiva. A gente tem um segundo sistema, que é o sistema límbico, que é onde são processadas as emoções. Então, ele é mais evoluído do que o antigo, porque o antigo qualquer animal tem. Os animais, eles têm que ter essa parte antiga para poder, os répteis, por exemplo, não têm sentimentos, não têm emoções, eles vivem tão somente para sobreviver e procriar. Esse é o negócio de qualquer animal na natureza, né? Então, esse processamento límbico, né, que já as emoções já é algo mais evoluído. E a gente tem o terceiro, que é o do ser humano, que é o córtex pré-frontal. Então, o ser humano tem a testa, né, diferente do macaco, que ficou um pouco mais para trás. Então, esse sistema nosso antigo, ele é instintivo e ele não depende da nossa inteligência, ele funciona. Eu não preciso pensar que eu vou respirar. Assim como ele não precisa pensar que tem uma luz aqui em cima, é sol ou é a luz? Não, é reptiliano, querido. Se tem luz, é sol. Se tem um raio, uma frequência X, Y, Z, é sol. Ah, mas não é, não interessa. Mas eu sei que não é. Não, mas tudo bem. Mas quem vem na frente não manda quem vem atrás. Por que isso é importante? Porque se chegar com um animal do meu lado, eu não posso pensar. Tem que ser instintivo. Não dá tempo de pensar, eu saio correndo. Então nós temos uma briga constante, né, dessa evolução que a gente vive, desse cérebro mais inteligente para o cérebro mais instintivo, que sempre vence. Tanto que, se a pessoa está louca para emagrecer, ou quero emagrecer, mas eu chego na frente do chocolate e me desespere como? Ela não é burra. Ela simplesmente não está conseguindo conter o primata que existe dentro dele. Mas enfim, então para o sono, a primeira coisa que a gente tem que pensar, é o instinto. O que é o instinto? Sol e escuridão. Se eu tenho qualquer tipo de raio de luz que se assemelhe ao sol, ou que seja próximo à intensidade do sol, mas é uma luz baixa, mas é uma luz amarela, o meu cérebro primitivo não vai deixar eu ter o comando do sono. Pô, Vitor, mas eu durmo com a luz ligada. Mas o meu filho não dorme se não for com a luz ligada. Cara, usa de terapia, ajuda, porque vai ter mais doenças. A gente não foi feito para dormir assim. Isso não é querer voltar à época das cavernas. Isso é obedecer o mínimo, né, cara? É o mínimo, mas muito do mínimo, tal como tomar água. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir diminuindo a intensidade das luzes. Pô, Vitor, tu tá falando aqui, são 10 horas da noite, tá com essas luzes. Sim. E hoje eu vou tomar melatonina. Não é o meu dia a dia. Não é. E não é o ideal. Mas num mundo ideal, a gente faz isso. A gente adapta a nossa vida. Pô, hoje eu vou ficar até mais tarde? Não tem problema. Não é isso que vai me fazer adoecer. Entretanto, isso não pode ser uma rotina. Não pode ser o dia a dia. Bom, então, partindo dessa premissa de que eu fiz o básico, que é ir diminuindo as luzes e diminuindo os barulhos, porque vamos pensar junto disso. De noite, barulho de quê? Só de grilo, tá todo mundo dormindo. Então, é o momento de dormir, é o momento de silêncio e luz. Cara, só fazendo isso, Túlio, boa parte das pessoas já... Mas com certeza. É o mínimo, né? E aí eu falo para as pessoas, poxa, Vitor, as pessoas... engraçado. Às vezes, eu atendo um público classe A. Às vezes, no trabalho, a pessoa é uma expert. Ela resolve tudo. E na vida dela, ela tem uma incapacidade de pensar um pouco além do que os olhos conseguem enxergar. Eu consigo enxergar uma distância, mas um pouco além daquilo ali. É dar um passo para frente. Se eu dou um passo para frente, eu enxergo um passo à frente. O que é um passo à frente? Pô, mas eu moro num lugar que é barulhento. Meu amigo, vai comprar um tampão de ouvido. Mas eu boto um blackout.
Ah, mas lá tem uma luzinha. Meu amigo, cola uma porra. Eu levo no meu negócio, da minha necessaire, uma fita daquelas pretas, sabe? Tipo Durex, só que preto. Eu colo os ar-condicionados, onde tem. Às vezes a cortina não fecha direitinho, vivia, né? Viajando. Então, colo. Não levo mais de 5 minutos fazendo isso. Por quê? Porque atrapalha. Eu sei o quanto atrapalha, porque eu sei o que é dormir no escuro total. Eu sei o que é dormir no escuro, que eu boto a mão aqui assim, ó, e não enxergo minhas mãos. Que é o ideal. Então, esse é o ideal pra gente. O Miguel e a Miguel, dorme no quarto escuro, cara, desde pequenininho. Não, meus 2 moleques também. Não dá pra deixar. Sempre. Simplesmente não dá. Não, sempre. Tem que acostumar com isso. Então, nós viemos prontos para acostumar com isso. Bom, partindo então da escuridão. E a partir de que horas que é o ideal deixar a escuridão, né? A gente começar a diminuir a intensidade das luzes e dos barulhos a partir das 7 horas da noite. Pô, mas nem sempre é possível. Não tem problema, vai trabalhando nesse sentido. Por quê? Porque às 8 horas iniciaria a nossa produção de melatonina. Então, assim, poderia ser um anoitecer, né? Em algumas épocas. Então, eu vou diminuindo a intensidade. Bom, já falou muito bem aí que é a segunda coisa. Tentar puxar o jantar para um pouco mais cedo. Porque eu faço tudo isso, de repente chego e janto às 10 horas da noite de praxe, pô, ferrou. Por que ferrou? Porque é um momento que eu não teria na biologia alimento para comer, não ia comer essa hora, não faz sentido no escuro eu ter que ligar a fogueira para ficar comendo. Não é assim que aconteceria. Então, quiçá a gente jantava, né? Talvez nem jantava, era uma refeição no dia, né? Então, assim, puxar um jantar sempre que possível para muito mais cedo e esse jantar a gente palpar. Palpar como? Claro, quanto mais pesado, para minha individualidade, para mim o pesado pode ser carne, para ti pode ser ovo, para o outro pode ser muito vegetal. Eu, por exemplo, não lido muito bem com muito vegetal cru de noite. Eu tenho estufamento abdominal, então de dia não. Então, assim, palpar na sua individualidade dentro de uma alimentação saudável, como que consegue puxar o jantar para um pouco mais cedo e de que forma esse jantar não atrapalha o seu sono. Por quê? Porque o processo digestório demanda uma energia. Vocês já ouviram falar, né, o pessoal que quando cai na piscina depois de almoçar, pode parar tudo e pode ter uma congestão. Então, por quê? Porque todas as atenções do nosso corpo no âmbito de circulação vai estar com a atenção no sistema digestório. Por quê? Está absorvendo nutrientes, gente. Vamos lá capturar tudo. Vamos ajudar para aquilo ali fazer força, energia para o trato digestório e agora também vamos assimilar tudo. Então, no momento que eu estou dando todas as atenções do trato digestivo, que vai levar umas 3 horas essa digestão, em média, porque de noite, quanto mais tarde, mais tempo leva. Por quê? Porque eu tenho a expressão de alguns genes de noite e a produção de algumas enzimas que vão diminuindo à noite. Quanto mais de noite, menos produção ácida eu tenho no meu estômago, ou seja, mais lentamente o meu processo digestivo. Consequentemente, menos enzimas pancreáticas são secretadas. E aí eu tenho mais lentidão ainda de processamento, de absorção. E aí tem um segundo negócio, porque além da digestão, preciso absorver isso aí e distribuir. Então tem que dar tempo de fazer isso adequadamente até a hora que eu deitar. Esse seria no mundo ideal. Eu não consigo fazer isso todos os dias? De jeito nenhum. Mas na maioria dos meus dias, se eu não enxergar luz no fim do túnel, tem muita gente assim, mas eu tenho filho pequeno. Eu também tenho, tu também tem. Mas eu sempre tem uma desculpa, né, Arthur? Porque antes, o Vitor, no dia que ele tiver filho, ele vai ver. Tá aqui, ó. Meu filho tá lá dormindo já, são 9h56. Porque eu trabalho de noite. Eu também trabalho de noite. Planeja a sua vida para que um dia isso mude. Porque se hoje você não é possível mudar hoje, um dia vai ter que mudar, porque não tem como ficar assim, sem dormir adequadamente, né? Bom, outras coisas importantes daí. Tem muita gente que jantando cedo tem fome depois e tudo mais. Os chás ajudam muito para isso, né, Tur? Porque o chá tem sabor. Então eu posso jantar e nesse jantar escolher uma refeição que consiga me resolver a fome e deito mais cedo, se eu puder. Se eu sentir um pouco mais de fome. Então, programa meu dia para acordar mais cedo também. Se eu me forçar a acordar mais cedo, porque a gente tem dificuldade, é só se forçar. Se o cara que acorda às 6h30 da manhã, ele tem sono natural às 6h30 da tarde. Mas depois, cara, vai chegar um momento que ele está pregado e vai dormir. Então, acordar mais cedo, né, passar o dia para mais cedo e tentar ter mais sono de noite. Mas eu sempre fui notívoro. Então tu é coruja, não deveria ser humano. Não existe isso. A pessoa pode acostumar a gostar mais da noite. Isso é um costume, é um hábito. Assim como eu sempre fui vagabundo, não gosto de trabalhar. Meu amigo, vai ter que trabalhar para sobreviver. Não tem jeito. A gente muda, são hábitos, né? Então esses hábitos são importantes. Acordar um pouco mais cedo, se for o caso.
de noite, jantar o mais cedo possível, diminuir significativamente as luzes, evitar esse tipo de luz muito clara, principalmente aquela luz branca, né, fluorescente. Aí a gente está falando de telas de celulares também, eu estou falando com vocês, o Túlio tenho certeza que está da mesma forma que eu, com aquela tela amarelada do Night Shift, sem aquela tela, sem a luz azul. Não tem televisão no meu quarto, eu acho que não faz muito sentido ter. Eu tenho tela aqui embaixo, tá? Que está tem uma televisão na cozinha aqui na minha casa. O quarto é para dormir, né, Vitor? O quarto não é para ver televisão, cara. Não é para ver televisão, cara. Não faz lógico. Então, evitar os tablets, muitas luzes de noite. Se for ver celular, não tem problema nenhum. Baixa significativamente aquela luz, né, a intensidade da luz e bota mais amarelada. E aí a gente pode escolher chás para fazer depois do jantar. Olha, cara, eu posso te garantir que só fazendo isso, 90% das pessoas, por baixo, que tem problema de sono, melhorariam o sono. Não tem a menor dúvida. Menor dúvida. Isso. Porque isso é o que eu falo no consultório. E as pessoas não precisariam de mim para isso, né? Pô, dá uma pesquisadinha, tá? É isso. Mas eu falo isso também. Eu falo assim, olha, você quer aprender a dormir? Pô, abre o Google, escreve ali higiene do sono. Assim, o Google vai te dar a aula do higiene do sono. É isso que a gente está falando aqui. É o basicão, tá escrito em qualquer site sobre sono. Não tá, a gente não tá descobrindo a roda, a gente não tá falando nada demais. Isso aqui é o básico do básico. E, por exemplo, não gosto de tomar chá. Porque deve ter muita gente que fala que não gosta de tomar chá. Cara, a gente pode mandar manipular os extratos do chá também para tentar ajudar. Dá para fazer um monte de coisa, de tintura, enfim. Não dá para ter desculpa, né? Não dá para ter desculpa. E aí, aí passando aí, tudo bem, já passamos desse ponto dos 90% que poderiam ter resolvido a vida, aí só com isso aí já resolveria. Mas tem gente que realmente ainda não vai resolver, que já começa a ficar um pouco mais complicado. Né? Ou porque não fez o que a gente está falando, porque também tem muita gente que fala que fez e não fez, né? Que isso acontece direto. Não consegui. Mas a gente começa a entrar nos fitoterápicos que podem ajudar um pouquinho mais. Né? E aí tem algumas coisas que podem auxiliar bastante no sono. Aí eu queria ver contigo assim, o que você, na sua ordem, tá? Cada médico acho que tem uma ordem meio diferente nisso aí. Eu faço bem parecido contigo, porque eu aprendi contigo, então para mim é muito mais fácil. Mas enfim, a melatonina também para mim é a minha última opção, antes, lógico, das medicações aí, indutores do sono, que também uso assim rarissimamente e tento sempre desmamar os meus pacientes. Mas antes da melatonina, a gente tem alguns ativos que a gente pode usar para tentar ajudar. E aí fala um pouquinho, só assim, o que cada um pode ajudar, como que é, o que é, e dá umas dicas aí pro pessoal. Bom, então deixa eu mostrar primeiro os chás aqui. Nunca mostrei, né? Aqui é a minha parte de chás. Nunca mostrei pro pessoal onde é que fica meus chás. Aqui, ó. Tá. Então, eu tenho um monte de chá Tulsi. Esse chá aqui, aqui, Wellness, Tulsi Sleep, Cleansing Lax, tem todos aqui, tá? O que eu gosto para dormir é esse aqui, ó, que tá até fechado, que eu tenho bastante, mas eu não preciso usar, porque eu tenho facilidade pro sono. Então, aqui, ó, Tulsi Sleep, tem o Honey Camomila. Então, vou mostrar para vocês a composição. Olha lá. Cardamom, peppermint, que é hortelã-pimenta, camomila, tulsi, e aquele nome complicado que eu não sei o que é, a ashwagandha e a centela. Então, aqui, específico para dormir. Todas essas ervas aqui, elas podem ser manipuladas também. Isso são ervas que estão dentro de um chá ou podem ser colocadas dentro de uma cápsula. Qual dessas ervas que eu adoro para colocar dentro de uma cápsula? A ashwagandha. Essa ashwagandha root, ela tem um nome também, bom, eu acho mais fácil o ashwagandha, tá? É somnífera, Vitânia somnífera. Ela não é só um remédio para dormir ou um natural para dormir, mas ele é um adaptógeno, ou seja, ajuda para que a gente não tenha uma exacerbação do estímulo do nosso sistema adrenal, que produz cortisol e adrenalina. A ashwagandha, postei há pouco tempo atrás também, eu gosto de usar de dia ela, porque ela aumenta os receptores de dopamina, assim, ela aumenta a expressão dos receptores dos nossos neurotransmissores, serotonina, e a gente sabe que para que eu consiga produzir melatonina, eu preciso da serotonina também antes. Tá? Então vamos para aqui, os fitoterápicos em chá. Porque aí, em ordem, eu não acho que os fitoterápicos sejam mais importantes do que os nutrientes. A gente vai para os nutrientes depois, mas o que é chás? Esse chá de camomila, rama tulsi de novo, esse fennel seed, outro tulsi,
Esse aqui é o outro que seria para acalmar. O Stress Relief e Calming. Os dois servem para sono. Eu tenho mais. Vamos lá. Ah, Vitor, mas esse é um pouco mais caro e tudo mais. Então tá. Melissa é muito bom também, né, Vitor? E mulungu também, né? Exatamente. Então esse aqui, ó. Olha esse misto aqui, ó. Chá de melissa, camomila, capim-cidró, maracujá, hortelã, erva doce, funcho e alecrim. Chá à noite. Vamos mais um chá à noite. Maracujá, melissa, maçã e jasmim. Vocês viram que eu adoro chá, né? Chá, mais um chá à noite. Capim de cidreira, camomila e erva doce. Existe, ô Vitor, você conhece muito mais chá do que eu aí. Existe algum de mulungu desse? Você já viu algum pronto de mulungu? Porque Não. eu só consigo comprar a casca, cara. Pronto, eu não vi. Eu também Não, sou né? casca. Não. É. Aqui, ó. Capim, limão, erva doce, jasmim, melissa e hortelã. Esse aqui ainda vem com... Então, assim, gente, de chás, vocês já viram que tem uma quantidade boa de chás aqui que podem ajudar, né? Tem mais chá, melissa, jasmim, ó. Esse aqui é do chá aqui durante o dia e tem uma noite também. Para não fazer propaganda só de uma empresa, né, gente? Para ajudar todos. Carqueja, capim. Vocês viram que tem coisa que aparece sempre aqui, né? Então tem alguns ativos, como hortelã, como a camomila, como a erva doce, que vão aparecer, são práticos. Eu gosto muito também, que não tem pronto ali, que é o chá de valeriana. E às vezes o cara não consegue encontrar o chá de valeriana, aí eu gosto muito de prescrever valeriana. Então, vamos antes disso falar em ordem o que eu acho de nutrientes que seriam importantes para a gente dormir aqui. Eu sempre começo com magnésio. Para mim para mim não, né? Ele é o rei dos minerais. Então, aí eu gosto de escolher, deixa eu até mostrar, gosto de escolher magnésio de noite para poder quelo esse magnésio, né? Bota esse magnésio junto com alguma coisa que ajude no sono, um relaxamento muscular. O magnésio por si já faz isso. Mas o magnésio que eu vi que mais ajuda no sono é esse aqui, que eu sei que tu tem também. Tá aqui, ó. Magnésio do Zitol. Isso aqui pode ser de uma colherinha de chá até uma colher de sobremesa, né? Rasa na água, tá? Então, isso aqui. Vitor, mas isso não é tão acessível. Tá, se não é tão acessível isso aqui, tem um outro magnésio aqui. Então, para mim, é o básico. Tem que ter magnésio. Olha lá. Isso aqui tem em qualquer farmácia, baratinho de comprar. Cloreto de magnésio PA, tá? Só tem um gostinho não muito agradável. Então, para mim, a primeira coisa que eu faço é isso aí, magnésio. Na sequência, o que eu acho importante, não tenho aqui isoladamente. Então, outra coisa que eu gosto de noite, além do magnésio, é de colocar vitamina B6, que é piridoxina, de noite. Gosto de colocar zinco também à noite. Para mim, quando junto esses três, nós já temos algo de bom. Gosto de colocar glicina de noite. Gosto de colocar taurina de noite. Gosto de colocar GABA de noite. Aí já vamos subindo, que o GABA já seria de planta, né? Mas já seria a atuação do nosso neurotransmissor, que é o principal depressor, né? A gente tem o principal estimulante, que é o glutamato, e o principal depressor, que seria o GABA. Então, gosto de chegar, talvez, no GABA, e gosto muito do triptofano. O triptofano, ele tem pronto para ser comprado, ou, quando eu manipulo, eu prefiro o 5-hidroxitriptofano, que é o 5-HTP. Mas o triptofano, ele tem no mercado. Sublingual melhor ainda, né, Vitor? Para noite aí, para poder, né? Sublingual melhor ainda. O triptofano. Já tem para comprar em outras marcas também, tá, gente? Isso aqui é em cápsula. Isso aqui tem 500 mg cada cápsula, que é uma dose bem boa mesmo. Quando a gente fala de triptofano, a gente fala de algo que realmente, para efeito colateral, é raríssimo. Mesmo para quem toma inibidor da recaptação de serotonina, ou seja, são as pessoas que tomam. Isso aqui não precisa de receita, né? Então a gente não está receitando para as pessoas. Isso aqui qualquer um compra. Então, para mim, nessa sequência, piridoxina, magnésio, zinco, glicina, taurina, GABA, triptofano, 5-hidroxitriptofano. Dá para misturar isso, né? Dá para ver o que precisa e o que não precisa e associar, aí pensar, de repente associar
Não precisa usar tudo, né? Pode usar um pouco, um ou outro, e ver o que funciona. Às vezes só um 5-hidroxitriptofano sublingual já funciona, né? Sim. As pessoas entenderem aí que é o triptofano, que é aquele aminoácido, ele precisa da triptofano hidroxilase, que é uma enzima, para que ele se transforme em 5-hidroxitriptofano. Essa enzima, ela é dependente de vitamina D, que é dependente de magnésio. Então, esse primeiro processo, o magnésio precisa existir, bom nível de vitamina D também. Uma vez 5-hidroxitriptofano, para se transformar desse 5-HTP, que a gente já pode tomar ele direto, né, esse sublingual, em serotonina, eu dependo da biopterina, da tetraidrobiopterina, que é o ácido fólico. Preciso de folato, preciso ter boa ingestão de ácido fólico, ou então, para quem não consegue aproveitar muito bem o ácido fólico, uma suplementação. Para transformar, então, de serotonina na melatonina, que é o que eu espero que aconteça, para que você quer ter um sono noturno, aí eu preciso de outra enzima, que é dependente da piridoxina, que é o vitamina B6. E que também existem pessoas que têm alguma dificuldade em metabolizar B6. Então, a gente construindo isso bioquimicamente de noite, é um pouco mais de certeza de que a gente não vai faltar, e a B6 é fundamental para todos os neurotransmissores, que não vai faltar nada, né? Claro, nós estamos montando um quebra-cabeça, que as coisas não são tão assim, daí vai se transformar, né? Mas, geralmente, é uma forma que dá certo, e a gente, então, consegue estimular, né, a produção de melatonina. E você falou ali um tempo atrás da apneia obstrutiva do sono, só para o pessoal entender o porquê que isso tem uma correlação com doença cardiovascular, que eu acho que é importante, porque as pessoas têm que entender como é que funciona, né? O que é essa apneia. Então, quando você estava falando da polissonografia, que as pessoas ficam acordando e mede a quantidade de despertares que tem na polissonografia, por que isso influencia no nosso sistema de cardiovascular? Isso daí, gente, são o que a gente chama de microdespertar noturno. Então, assim, o que é o microdespertar noturno? É aquela pessoa que geralmente ronca muito. Então, geralmente o diagnóstico quem faz é o acompanhante, geralmente é a esposa que está do lado, que fala que o marido ronca demais e tudo. Então, isso já é uma dica diagnóstica aí pra gente. E aquele cara que acorda sempre cansado. Pô, o dia seguinte dele tá sempre cansado, o dia seguinte dele tá se arrastando, ele não tá bem. Então, isso daí também é uma outra dica pra gente pensar em apneia obstrutiva do sono. Além disso, uma hipertensão, às vezes inexplicada, ou a hipertensão refratária, pode ser explicada por essa apneia obstrutiva do sono. E o que é isso? São microdespertares que a pessoa acorda o tempo todo durante a noite. Só que ela não percebe que ela está acordando. Então, para ela pode ter dormido a noite toda, ela acha que ela dormiu a noite toda, mas na verdade ela não dormiu a noite toda. Ela ficou acordando, foi um sono picado a noite toda. E qual que é o grande impacto disso no nosso sistema cardiovascular? Cada vez que a gente acorda, é como se fosse um mini susto. O nosso sistema nervoso adrenal simpático, ele tem uma descarga simpática, você acorda aquilo ali, dá uma descarga adrenérgica, e isso faz o seu tônus, que é o sistema nervoso que é o responsável pela fuga e luta, ativar. E na hora que era para ele estar desativado, porque na hora que você está dormindo, é a hora que você está tendo o relaxamento completo, seu tônus muscular está lá embaixo, sua artéria está vasodilatada, seu coração está bradicárdico, é para você estar descansando. E aí, a hora que você tem esses microdespertares, você fica o tempo todo tendo descarga adrenérgica e acordando. E isso é como se você não tivesse dormido para o seu organismo. E isso tem um impacto muito grande na sua saúde cardiovascular e na sua saúde como um todo, na sua longevidade. Então, quem tem apneia obstrutiva do sono é um distúrbio sério. Por isso que o Vitor falou do CPAP. O CPAP é um aparelhinho que a gente coloca geralmente no nariz ou nariz e boca, que ele fica ventilando o tempo todo ali, jogando como se fosse um ventilador na cara da pessoa para facilitar a respiração. Então, facilita a respiração. E a apneia obstrutiva do sono ela tem uma correlação direta com a obesidade. Indivíduos que são mais obesos, que têm principalmente muita gordura cervical ou que têm a língua muito grande, eles têm uma maior probabilidade de ter apneia obstrutiva do sono, então tem uma correlação direta também com composição corporal, com obesidade. Então, por isso que eu quis dar esse plá aí para vocês, que eu acho que é super importante. Vitor, aí você já falou tudo, cara, que eu acho que a gente podia falar para poder ajudar a pessoa a induzir o sono. Agora, eu queria que você falasse uma coisa que é muito importante e que poucas pessoas falam, que são os malefícios que o remédio para dormir pode trazer para essas pessoas. Porque tem muita gente aqui que está assistindo que eu tenho certeza absoluta que toma Rivotril como se fosse água, que bebe um diazepam como se estivesse tomando um comprimidinho de bala e que acha que aquilo ali é só um remedinho para dormir que não vai fazer mal nenhum.
Eu queria que você mostrasse para eles assim, qual que é esse impacto, por que que é importante não usar, por que isso pode fazer mal para essa pessoa e por que que é importante a gente tentar desmamar isso de alguma maneira. É assim, as medicações em si, né, elas deveriam entrar somente na falha terapêutica, né? Ou seja, a pessoa que fez tudo que era para ter sido feito e não conseguiu dormir. Na prática, não é isso que acontece, né? Geralmente a pessoa vai, relata que não está dormindo bem, e o que se faz é a primeira opção, sem nem mesmo olhar um exame sequer, ou sem tentar mudar. A primeira coisa é uma prescrição de um remedinho e fala assim, olha, se depois a gente vê se a gente tira, e a pessoa nunca mais tira. Por que que esse negócio é tão comum? Primeiro, que é mais fácil, mais rápido de prescrever um remédio que eu estudar toda a fisiologia do sono. Não existe um estudo, existem diversos estudos. Eu preciso entender de hormônio, já fica complicado. Preciso entender de alimentação, complica mais ainda. De hábitos, né? Então, fica mais fácil. Enfim, as pessoas saem com um remédio. Todos os remédios, eu falo para meus pacientes, deixa eu ver se eu acho o meu teste genético aqui, porque eu tenho um teste psicofármaco genético. E esse psicofármaco genético, ele mostra... Meu computador, vou pegar. É bem importante para as pessoas enxergar isso. Todo medicamento, e eu faço essa comparação, eles têm que atravessar, quando eles entram pela boca, eles têm que atravessar. Tem alguns que são sublinguais, tá? Mas vamos falar uma grande maioria. Aqui. Eles atravessam pelo Brasil algumas estradas para poder serem metabolizados lá no fígado. Então passa pela boca, é assimilado no intestino, chega no fígado. E o fígado, então, faz esse papel de metabolizar, né? Esse metabolismo, ele depende de várias enzimas que são expressas lá no fígado. São como se fossem estradas, caminhos que um carro percorre pelo Brasil para chegar no fim. Então, digamos que eu estivesse indo no Rio Grande do Sul para acabar lá no Oiapoque. Tem vários caminhos que levam a Roma, não é só um. E cada remédio, então, para chegar ao Oiapoque, percorre um caminho. Esses caminhos, a começar, eles são individuais. Tem caminho dentro do meu corpo que ele é bom, tem outro caminho que ele é ruim, tem um que me prejudica muito, tem um que prejudica pouco. E aí, então, cada um dentro dessa individualidade, para começo de conversa, o ideal é que já entendesse como são os seus caminhos genéticos para poder escolher aquele remédio que menos mal faz para ele e que com as menores dosagens poderiam provocar os melhores efeitos. Pergunta quem que faz isso, né? Ninguém, absolutamente ninguém. Ah, Vitor, mas é caro. Fazer o quê? Sendo caro ou não, o certo é o certo. Tá? O errado é o errado. Então, vou pegar aqui o meu teste genético do psicofármaco genético, para vocês verem aqui. Tem vários testes genéticos. Olha só. Tá aqui, ó. Psicofármaco genético. O que ele vai mostrar para mim? Cada remédio da psiquiatria, gene que ele usa, ou seja, a enzima expressa pelo gene que ele usa, qual a rua que ele usa no nosso fígado. Então aqui tem anestésicos, sedativos, inibidores da acetilcolinesterase, os remédios da psiquiatria, anticonvulsivantes, anti-enxaqueca, que a gente daqui a pouquinho vai chegar nos remédios que a gente usa, tratamento de dor, opioides, inibidores da aldeído-hidrogenase, alfa-2, antipsicóticos, ansiolíticos. Tá? Então aqui nós já temos ansiolíticos, que às vezes são usados para o sono. A minha resposta é uma resposta esperada, porque eu expresso bem esse gene aqui. Por outro lado, eu tenho algumas medicações dentro dos benzodiazepínicos aqui, que são muito utilizados para dormir, como alprazolam, clonazepam, como diazepam, que eu tenho que ter cautela ao administrar, porque eu metabolizo rápido, ou seja, eu tenho que ter uma mega dose, porque já que ele vai embora muito rápido do meu corpo, para poder fazer o efeito. Então esse aqui, se fosse o caso, esse é o primeiro problema, né? Aí vai, ó, vários deles, imidazolam, tal, dextroanfetamina, e a gente vai, vários medicamentos aqui, que são, ó, os inibidores da recaptação de serotonina. Então eu tenho um painel
que não é utilizado para começo de conversa, que deveria ser utilizado para pensar em menos toxicidade do paciente. Segundo ponto é que o remédio ele não promete melhorar as funções do sono. Ele promete te fazer dormir, chapar, ou seja, apagar. Então, aí já é um problema, porque geralmente modificam as fases, os tempos de fases do sono. A gente sabe que a gente fica um tempo em sono REM, uns tempos em sono profundo, uns tempos em sono superficial, e geralmente eles afetam a fase REM, que é essa Rapid são movimentos oculares muito rápidos, né? Que é uma fase muito importante do nosso sono. Então, geralmente é ali que eles mexem bastante. Então, por mais que o remédio me faça chapar e dormir, por que ele é a última opção? Primeiro, que eu não sei qual a via metabólica que ele usa, e eu deveria escolher dose, e se for o caso, né, de uma medicação. Segundo, que ele altera as fases do sono. Então, a longo prazo, ele não traz bom negócio. Que é uma característica do álcool, né? Que foi o que você falou também anteriormente, para o pessoal não beber à noite, e a justificativa é justamente essa, né? Que é uma droga, que é um remédio, que é uma droga, né? Que é maconha de noite, enfim, aquilo que, né? Depois, um terceiro problema é muito grave. A tendência é, tal como o álcool, a gente acostumar com uma cerveja já não nos deixar mais bêbado, daqui a pouquinho é 2, 3, 4, um cafezinho já não nos acordar 2, 3, 4, acontece da mesma forma com as drogas, né? As drogas fazem isso, o nosso corpo se adapta. E aí eu tenho 2 problemas quando se adapta. Primeiro deles, até onde eu posso aumentar essa dose. Segundo, como que eu vou me livrar dessa bomba? Porque aí não só eu me adaptei, como também eu criei aquilo que a gente chama de necessidade psicológica do remédio, ou seja, o receio, o medo de parar, de tomar aquilo que eu tomava há muito tempo. Por quê? Porque muitas dessas drogas apresentam aquele efeito, tal como a droga apresenta, da falta do tirar e sentir falta, ter tremores, ter não sei o quê. Bom, aí... Se eu consigo tirar e trocar, até quando vai durar o próximo remédio? E assim vai. Essa é a história de vida dessas pessoas. Ou então vai aumentando. E tem muita gente, né, Vitor, que toma o remédio para dormir e depois toma o remédio para acordar, né? Isso aí é o que mais tem, cara. É impressionante. E eu não sabia que existia esse fluxo de remédio para dormir, remédio para acordar, até eu começar a lidar com pessoas um pouco mais abastadas financeiramente. Porque essas pessoas, elas não querem ficar de ressaca no dia seguinte, e aí elas querem tomar um remédio para ficar ligadão, e aí tem remédio para ficar ligadão, e aí depois quer dormir, e aí toma um remédio para dormir, e aí fica nesse fluxo, né, cara? Nesse looping aí que tem que ter um fim. Que são as pessoas que buscam performar, né? Elas precisam de mais performance, porque elas precisam resolver muita coisa, empreender, fazer muita coisa, e não podem aceitar ficar a meia luz fazendo a mesma coisa, porque para elas não é a mesma coisa, tem que criar, né, cara? Então, esses são alguns problemas das medicações, que é claro, né, tudo que tem gente que precisa usar, e tem gente assim, e agora o que eu faço? Olha, primeiro faz tudo que deveria fazer. Aliás, deixamos de falar uma coisa muito fundamental com o sono, né, cara? Olha, mesmo assim, fiz tudo, não adiantou, então bota um exercício extenuante. Ah, mas não consigo. Bom, é tua. O problema não é que tu não dorme, o problema é que tu não tá fazendo aquilo que deveria fazer. Eu sempre falo, e de preferência que esse exercício não seja muito próximo do sono, né? Porque se for um exercício muito próximo do sono, também vai atrapalhar o sono. Então, o ideal seria você fazer esse exercício aí no período matinal, mais extenuante possível, para depois você ter esse sono à noite mais tranquilo. Mas é claro que se a pessoa não consegue fazer, que faça à noite, mas o mínimo possível à noite, possível, mais cedo possível, enfim. Tentar adaptar e individualizar aí a cada um, né? É isso aí, meu amigo. Nós falamos das coisas mais importantes. E vou te falar aqui, olha, quem sair com essa live aqui, eu assim, vou fazer tudo que eles falaram. Cara, vai sobrar meia dúzia, vai sobrar dos que estão aqui, vai sobrar 2, digamos que esses 1.000 pessoas tivessem problema de sono, eu posso garantir, cara, que menos de 20 ia sobrar de pessoas sem conseguir dormir. Se fizer de verdade, né, Vitor? É o grande problema, cara. A gente que é médico e a gente que gosta de consultório, eu amo consultório, você ama consultório, a gente gosta de clinicar. A gente sabe que o paciente fala muita mentira, tem hora, né? Então, assim, quando a gente fala para fazer, faz, gente, porque funciona. Não fica tentando enganar, porque você não está enganando a gente, você está enganando a si mesmo. Isso é o principal, né? Então, você ir lá numa consulta do Vitor, gastar 3 pau, ir lá numa consulta comigo, gastar 1,5 pau, e não fazer o que a gente fala para fazer, não faz o menor sentido. Então,
tenta ter esse nível de consciência aí que é super importante para vocês. Ô, Vitor, cara, muito, 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 muito obrigado. Eu acho que contribuiu, assim, mas muita coisa pro pessoal que me segue, pessoal que te segue. Eu acho que foi uma puta de uma aula de sono. Eu queria muito que as pessoas entendessem que o sono é um pilar da nossa saúde. E isso, eu quero deixar isso muito claro. E é um pilar fundamental da saúde cardiovascular. As pessoas que não dormem bem são mais estressadas, morrem mais, infartam mais, têm mais hipertensão, têm mais diabetes. Então, e a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. Então, a gente não pode deixar de usar esse pilar do sono a nosso favor.